Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando e onde você está nos assistindo. Eu sou Vinícius Ribeiro, jornalista, pai de um menino autista, o Léo. Estou aqui com a minha co-apresentadora, Jeane Cavalli. Jeane, tudo bem? Oi, olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia, vi você? Tudo jóia, Rony? Tudo jóia. Então, Então tá bom. estamos aqui hoje com Rony Egídio, né? Ele é psicólogo pediátrico, acompanhante terapêutico e especializando em infância e adolescência. Ele segue a linha de terapia DIR for Time, está em formação. Rony, muito obrigado aí pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Hoje a gente vai falar aí bastante sobre como a psicologia pode auxiliar no processo de desenvolvimento de pessoas com TEA. Então, pode dar a sua saudação e muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Jeane. É com grande alegria que recebo esse convite e fico muito contente de poder ir compartilhar com vocês sobre neurodiversidade, pessoas neurodivergentes e sobre o transtorno do espectro autista. Muito agradecido aí pelo convite. Legal. Então, vamos começar pelo começo. Quais são os papéis e as contribuições da psicologia no tratamento de pessoas com TEA? Legal. Bom, ao contrário do que algumas pessoas possam ter uma percepção de que a psicologia tem uma contribuição muito focada na mudança de comportamentos, né, de pessoas no transtorno do espectro autista, a psicologia ela é uma ciência muito vasta e ela tem muito mais contribuições a fornecer, né? Então, se nós formos parar para analisar, o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento humano, ele é universal, independente se a pessoa manifeste alguma divergência de desenvolvimento, como espectro autista, TOD, TDAH, dislexia. A base ela é universal. Então, como tem muita teoria, muito conteúdo da psicologia para desenvolvimento, nós podemos fazer o quê? Nós podemos nos apropriar desse conhecimento e adaptar para, por exemplo, espectro autista, para TDAH, desenvolvimento infantil no geral. Então, desde a psicologia perinatal, a psicologia perinatal é aquela que compreende o período de pré-concepção, concepção, gestação, parto e pós-parto, né? Desde esse período, a criança, o ser, o bebê, ele está se desenvolvendo. Nesse período, por exemplo, o desenvolvimento psicológico ele é totalmente simbiótico com a mãe. Então, tudo que a mãe sente, passa no campo psicológico e emocional, o bebê sente e passa em tempo real, né, também. Então, aí já começa a base do desenvolvimento psicológico do ser humano, independente se ele vai vir a manifestar alguma divergência em seu desenvolvimento. Então, a psicologia perinatal tem muito a contribuir. A psicanálise também tem muitos elementos que nós podemos nos apropriar, né? A relação mãe e filho, a constituição do sujeito, do aparelho psíquico e desenvolvimento psicológico. Então, a psicanálise também tem muito a oferecer. E a psicologia do desenvolvimento, né? Então, nós temos aí o Peter Gray, que é um psicólogo estadunidense que tem um trabalho assim incrível, um trabalho longitudinal, né? Pesquisas de 30, 40 anos com pessoas, né, na sua infância que hoje estão na fase adulta e que nós podemos nos apropriar, por exemplo, a questão do brincar, que ele traz muito, né? Que o brincar é algo extremamente relevante e necessário para o desenvolvimento. E para as crianças neurodivergentes também, principalmente porque haverá aí um déficit no brincar significativo. Então, se para as crianças com desenvolvimento neurotípico, essa falta do brincar, ela pode acometer aí um alto índice de transtornos mentais, como ansiedade, depressão e até mesmo suicídio, para as crianças neurodivergentes que já manifestam aí um déficit natural para brincar,
é muito mais necessário ainda o brincar, né? E aí, quando a gente para analisar, as crianças vão para instituições, para as terapias, elas estão sempre recebendo estímulos ali específicos, com alguns objetivos específicos. Então, se a criança tem um entrave linguístico na fala, ela está recebendo estímulos ali para ela poder desenvolver a linguagem e a fala. Se a criança tem um déficit motor significativo, ela está recebendo estímulos ali para ela desenvolver no campo motor. Só que fica sempre aquém essa parte do brincar, né? O ideal seria que todas essas terapias fossem realizadas ali na prática de uma forma muito lúdica, muito interativa. A gente sabe que alguns profissionais, algumas instituições conseguem fazer isso, mas no geral há uma grande dificuldade, né? Então, essa questão do brincar, que o Peter Gray, que é um psicólogo que da área do desenvolvimento infantil e humano traz, é muito relevante e pode ser adaptada aí para as crianças neurodivergentes. Outra área da psicologia também que é muito importante é a psicologia positiva, né? A psicologia positiva da psicóloga americana Jane Nielsen, que ela nos traz ali com a importância da relação familiar, né, no manejo, na relação, na interação com a criança, pode ser algo que alavanque o desenvolvimento. Então, tem muito a questão dos tipos de parentalidade, né? Se a criança recebe um estilo parental mais autoritário, né, que é aquele que não ouve, não valida os sentimentos, não dá voz para a criança, pune essa criança, ela desenvolve um tipo de temperamento e personalidade. Se a criança recebe um estilo parental, por exemplo, que é mais permissivo, ou na verdade muito permissivo, ela desenvolve um outro tipo de temperamento e personalidade. E com as crianças neurodivergentes, isso funciona da mesma maneira, né? O que vai ainda talvez dificultar é que com a sintomatologia, por exemplo, do espectro autista, que é muito variável, ela é muito ampla, né? O espectro de variabilidade sintomatológica, esse déficit no desenvolvimento do temperamento, somado à sintomatologia, ele pode ocasionar ali um atraso muito acentuado no desenvolvimento, né? Então, nós temos que ter o olhar para o desenvolvimento do ser humano, do indivíduo, para além do quadro sintomatológico que esse indivíduo venha manifestar em seu desenvolvimento. Tá? Então, aí, falando um pouco sobre as diferentes áreas da psicologia, a psicologia tem muito mais a oferecer do que simplesmente a modulação comportamental. E você, nossa próxima pergunta seria até em relação à importância do diagnóstico, né, e da intervenção precoce. Na verdade, você já falou um pouco disso até agora, né, Rony? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Então, em relação ao brincar lúdico, ao que você trouxe, tem alguma coisa que você gostaria ainda de acrescentar sobre essa importância da intervenção precoce? A intervenção e o diagnóstico, né, e consequentemente a intervenção precoce é extremamente relevante, porque o que os pais, as famílias podem ficar atentos no desenvolvimento dos seus filhos. O desenvolvimento infantil, ele é sempre evolutivo, progressivo, né? Ele nunca regride ou ele nunca fica estagnado. Então, se a criança começou a soltar algumas palavras, né, com 8 meses, 1 ano, começou a estar com desenvolvimento ali adequado, mas passa a regredir, isso é um sinal de alerta, não quer dizer que essa criança venha a ter um diagnóstico de TEA, mas é importante ficarmos atentos aí para um atraso no desenvolvimento da fala. A mesma coisa a nível cognitivo, essa criança começou a adquirir competências e habilidades, passou a regredir ou estagnar, deixou de progredir e evoluir, nós também precisamos ficar atentos e levarmos ao profissional da área para avaliar. E os profissionais vão conseguir ali na avaliação perceber sinais característicos do TEA ou não. E isso é importantíssimo que seja o quanto antes, né? Precocemente, porque uma vez que você consegue o diagnóstico precocemente, você já começa a saber o porquê daquele atraso ali que a criança vem manifestando e já passa a tratar. E quanto antes começarmos esse tratamento,
maiores serão as chances de um prognóstico efetivo para o desenvolvimento dessa criança. Deixa eu aproveitar até e fazer uma pergunta, Rony, até que é uma dúvida minha que surgiu agora. A psicologia em si tem alguma ferramenta também que auxilie nesse diagnóstico? Ou vocês atuam a partir do diagnóstico vindo do médico? Como que funciona isso dentro da psicologia? Um psicólogo com especialização em transtorno do espectro autista ou com uma relevante experiência na área, ele por si só, fechar um diagnóstico de TEA, né? Normalmente, as famílias acabam buscando mais neuropediatra, psiquiatra, esses profissionais também têm, né, a competência, mas a psicologia, ela é capaz também de fechar o diagnóstico. Por vezes, o psicólogo pode solicitar um relatório de um profissional de outra área para ele ter os dados ali e poder fechar, ou fechar em parceria com outro profissional. Mas a psicologia, ela também está habilitada para fechar o diagnóstico de TEA. Então, Rony, eu estava, na verdade, matutando aqui um monte de coisa que você falou na primeira resposta, né? E me chamou muito a atenção a questão desse brincar lúdico. Foi talvez uma das coisas que mais me chamou a atenção ao longo do desenvolvimento do meu filho. Essa questão, essa demora para você ter esse brincar lúdico. Eu não sei também como é que foi a experiência da Giane, depois eu queria ver como é que foi com o Tutu, se foi uma coisa que demorou muito, se acontece hoje. E a gente acabou incentivando muito ele. Obviamente tem as terapias e tal, mas a gente incentivou muito ele dentro de casa, né? A esse brincar lúdico com os bonequinhos que ele tinha lá na cama, né? Os bonequinhos que ele dorme, de dar papinha, de vai fazer uma inalação, a gente faz no bichinho primeiro, depois faz nele, ó, né? Aí ele vai trazendo todos os bichinhos dele para fazer inalação também, porque quer que todo mundo faça, né? Então é uma graça. Agora, pensando nisso, né, isso, claro, faz parte do desenvolvimento da criança, e aí eu vou chegar na pergunta, como que a gente vai distinguir esse padrão universal de desenvolvimento no infantil a partir de vários sintomas, enfim, que tem do TEA, as suas comorbidades e tal. Como que esse brincar lúdico também faz parte disso, desse desenvolvimento? Como é que você pode falar sobre esse desenvolvimento nessa primeira infância, né? Sim, muito importante essa pergunta, Vinícius. O que ocorre é que nós precisamos nos ater ao fato de que crianças neurodivergentes, um exemplo, num ato de brincar, de carrinho, de boneca, ou um ato de ler um livro, quando a criança vem com desenvolvimento universal, né, ela naturalmente adquire competências que favorecem, possibilitam ela brincar de uma maneira mais ali funcional, interativa e responsiva. Quando a criança tem entraves no desenvolvimento, em diferentes áreas do desenvolvimento, cognitivo, motor, linguístico, sensorial, provavelmente essa criança ela já vai manifestar uma dificuldade para esse brincar, né? Então você fala, vamos brincar ali de carrinho, e a criança ela está querendo correr, ou então ela está brincando com vários brinquedos ao mesmo tempo, até por uma questão de hiperexcitação cerebral, até por não entender a funcionalidade daquela brincadeira ali que nós estamos ofertando a ela, né? O brincar ou por não simbólico. Conseguir manter também uma atenção durante manter um tempo mais longo. Exatamente. Então, isso acontece muito também quando essa criança vai para a escola, fazendo um paralelo entre o brincar e o processo de aprendizagem. Então, antes da criança brincar, principalmente da forma como nós esperamos, né, de uma maneira funcional, responsiva, interativa, nós precisamos entender o quadro de desenvolvimento dela e ver quais são as possíveis barreiras que estejam aí atrapalhando. Então, nós precisamos acomodar, né, essas barreiras para que a criança possa brincar ali de uma maneira mais natural. Então, por exemplo, a criança que tem um entrave no desenvolvimento motor, você vai para o chão brincar, mas a postura que você está proporcionando aquela brincadeira, ele favorece uma participação efetiva dessa criança, ou você tem que adaptar ali para que ela tenha uma postura adequada e possa brincar. Estamos falando aí de entraves
no campo do desenvolvimento motor. A criança que tem um entrave do transtorno do processamento sensorial acentuado, que é um espectro aí vasto. Se essa criança ela tem uma hipersensibilidade auditiva ou uma hipersensibilidade visual, né? O que, naquele ambiente ali que eu estou proporcionando a brincadeira, na sala da minha casa ou no quarto dela, será que se eu abaixar o som da televisão, abaixar o som do rádio, aquilo vai acomodar e ela vai se integrar sensorialmente e vai poder estar ali mais presente, ou então eu desconsidero isso e continuo com o som alto, com a televisão alto e querendo que a minha criança brinque. E esse excesso de estímulo para ela impede um brincar natural. Então, às vezes, a criança ela até tem um interesse em brincar naquilo que você está propondo, mas diante dessa barreira sensorial, ela vai se desorganizar, ela vai justamente não conseguir fazer o que você muito bem mencionou, Vinícius, que é se manter ali com uma atenção compartilhada, né? Então, para a criança manifestar a atenção compartilhada, ela tem que acomodar tudo aquilo que está desorganizando ela, seja no sensorial, seja no motor, seja no cognitivo. Às vezes a criança tem hiperexcitação cerebral também, tem que diminuir os estímulos, né? A estimulação visual, eu vou buscar diminuir os estímulos visuais. Isso, se a criança tiver uma hipersensibilidade, ela pode ter uma hipossensibilidade auditiva, por exemplo. E aí eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que aumentar os estímulos auditivos para conseguir acomodar ela e ela se manter ali presente. Isso para a criança com desenvolvimento universal, essas aquisições, elas vêm muito naturalmente. E aí uma criança com desenvolvimento universal, com 1 ano e meio, com 2 anos, ela já senta no chão, ela não tem esse tipo de sobrecarga, então ela já está ali, ela te observa brincar. Aí nós vamos falar de um campo extremamente relevante, que é o mimetismo, a capacidade que a criança tem de imitar, que é base para a aprendizagem. E aí, fazendo um paralelo com a escola, o que acontece? As escolas querem que a criança sente, pegue no lápis e comece a escrever, mas antes dela sentar na cadeira e pegar um lápis e começar a escrever, ela precisa ter todas essas acomodações e todas essas adaptações, para então ela poder manifestar o potencial pedagógico, cognitivo que ela tem. Até você comentou, né, Vi, em relação ao brincar, como que foi no caso do Tutu. Tutu se interessou pelo primeiro brinquedo, ele já tinha 1 ano de idade, né? E era uma rodinha de bichinhos, e não era nem a questão do rodar, porque tem muito disso de criança no TEA, de se interessar pelos movimentos, né, repetitivos, e principalmente os circulares. O Tutu, a impressão que eu tinha não era nem que era pelo movimento circular, era porque a roda, de alguma forma, chamava a atenção dele pelos bichinhos que tinham lá. Então, imagina, 1 ano de idade foi o primeiro brinquedo que ele se interessou. Agora, assim, essa questão, pensando numa idade tão precoce assim, para você, Rony, você acha que tem a ver realmente com essa questão sensorial? Ou a impressão que eu tinha era uma falta de interesse dele em buscar os outros brinquedos? Enfim, ele não via interesse em brinquedos. Isso tem a ver com a questão sensorial, na sua opinião, ou não? Bom, essa pergunta, Giane, eu posso responder ela da seguinte maneira: isso é muito subjetivo, isso vai muito de caso a caso, de criança a criança. Por isso é importante, se a criança recebe um diagnóstico precoce, o profissional já fazer ali a prescrição do tratamento terapêutico, porque ele vai, por exemplo, numa terapeuta ocupacional, e essa terapeuta ocupacional vai traçar o perfil individual dele no campo do desenvolvimento sensorial. Então, se ele tem hipersensibilidade, hipossensibilidade, e aí, digamos, em relação ao brincar, ele pode manifestar ou não interesse, tendo essa barreira sensorial prejudicando ou não, mas ele também pode manifestar, em boa parte dos casos, um atraso no desenvolvimento simbólico e do pensamento abstrato, né? Então, normalmente, não é geral, tá, gente? Isso vai muito de caso para caso. Mas, normalmente, as crianças no TEA, elas acabam se interessando mais por tipos de brinquedos concretos, ou seja, um quebra-cabeça, um monta-monta,
tá? Ou seja, que tem uma finalidade muito concreta. Quando você pega um caminhãozinho e começa... Você está simulando, você está fantasiando, você está simbolizando uma situação real e trazendo para o lúdico. E aí, digamos assim, que isso exige competências anteriores para a criança. Então, é como você estimular a criança para algo que ela está muito aquém. Então, nessa fase, como você falou aí, numa fase inicial, é natural que as brincadeiras sejam mais no campo sensório-motor mesmo, né? Estímulo vestibular e tudo mais. Aí a criança, ela vai passar por essa fase, ela vem num pensamento concreto e ela vai gradualmente adquirindo um pensamento abstrato, né? Então, isso vai depender dos estímulos que é ofertado a ela ao meio. Então, por mais que a criança seja pequena e que ela não brinque, é sempre importante ofertar a ela, mostrar, modelar para ela como é aquilo. Às vezes ela não está no campo de desenvolvimento para aquilo, mas é importante ofertar e modelar isso para ela. É como um bebê. Um bebê, ele não, de certa maneira, ele não dá sinais de que ele é capaz de falar, mas naturalmente nós presumimos a fala. Por isso, a mãe, o pai, conversam o tempo todo com o bebê. E é justamente por essa conversa, esse bate-papo entre mãe e filho, pai e filho, que o bebê ele vai adquirindo a competência da fala. Porque, não sei se vocês já pararam para pensar, se você deixar um bebê e não tiver essa interação linguística, né, e no campo da fala, ele não vai desenvolver a fala. Né? Então, ele vai desenvolver a fala justamente porque está sendo estimulado, está sendo modelado ali para ele. Então, o campo sensorial, às vezes, pode atrapalhar no brincar. Às vezes, não. Isso vai depender de cada caso. Então, às vezes, a criança ela vai deixar de brincar porque ela tem um impacto motor e ela percebe, inclusive, que ela não dá conta de fazer algumas coisas, aí trazendo para o Heitor, né, a questão da dispraxia motora, né? Às vezes eu percebia, né, isso, ele se interessava por determinados brinquedos ou determinadas vivências, mas ele percebia que ele não dava conta de executar. Então, como há um atraso no desenvolvimento psicológico no campo da resiliência, né, que é a questão de tentativa e erro, cair, levantar, seguir, nessa fase, principalmente inicial, há sempre um déficit aí, eles acabam optando em não brincar, em não fazer. É lógico que uma outra determinada vivência, um outro determinado brinquedo pode estimular ali um déficit sensorial para ele, ou até mesmo no campo cognitivo, do pensamento abstrato, pensamento concreto. Então, nós temos que mapear as diferenças e especificidades individuais de cada criança. Então, quando você consegue fazer esse mapeamento, o terapeuta ele já vai vir com um brinquedo que ele sabe que a criança, ali naquele momento, dá conta de brincar, vai ter uma receptividade, uma troca, uma interação. E nós temos que nos aproximar do brincar da criança. Ah, porque muitos pais falam isso. Ah, mas meu filho não brinca de carrinho, minha filha não brinca de boneca. O que ela brinca? Alguma coisa ela brinca, nós vamos nos aproximar. Por mais que pareça insignificante o brincar daquela criança, que seja um brincar restrito, metódico, com algum objeto, nós vamos até esse nível de brincar, né? É isso o DR for Time traz. Você vai mergulhar no mundo da criança, vai interagir com ela, mas não com o objetivo de permanecer ali, com o objetivo de, uma vez que você se conecta, interage com essa criança, você convida, provoca ela para vir partilhar do nosso próprio mundo. Aproveitando que você falou, né, a gente já tinha falado no começo que você segue a linha de abordagem que é o DRI Floor Time, DIR Floor Time, né? O que exatamente é, né? E se existem algumas evidências científicas e só complementando a pergunta, esse tipo de trabalho, ou essa abordagem, ela segue ao longo da vida ou ela tem um começo, meio e fim? Como é que são duas perguntas em uma quase? Legal. Vamos lá. DIR for Time. Ela é uma abordagem que nasceu nos Estados Unidos na década de 80. Stanley Grispen, psiquiatra, e Serena Wilder, psicóloga. Né? Então, ela
tem uma base da psicologia muito forte no desenvolvimento infantil e desenvolvimento humano. Ela não é 100% especificamente para crianças no TEA, mas ela tem uma grande relevância no tratamento de pessoas no TEA. Então, ela é útil para crianças com desenvolvimento universal, que tem alguma demanda no campo emocional ou comportamental, mas ela é muito útil, muito relevante para crianças com TDAH, TOD, dislexia e, sobretudo, crianças no espectro autista. Tá? Então, vamos lá. DIR, né? O D, né? Fazendo uma aproximação, uma tradução, ele é o desenvolvimento integral da criança. Então, o DIR for Time, ele não vai focar especificamente na mudança comportamental, ele vai focar no desenvolvimento integral da criança. E dentro desse desenvolvimento, tem níveis de funcionalidades emocionais, competências, né, de funcionalidades emocionais que são extremamente relevantes. Algumas delas eu já mencionei aqui, por exemplo, a capacidade da criança de se autorregular. Então, esse é um nível de desenvolvimento basilar. Primeiro eu me autorregulo, para depois eu conseguir enxergar o mundo e trocar com o mundo. Aquilo que nós estávamos falando sobre o brincar. Depois, a capacidade dessa criança de se engajar, ou, na verdade, do terapeuta fazer ela se engajar, né? Ali pela proposta que vai proporcionar o desenvolvimento. Depois, a capacidade de estabelecer uma comunicação recíproca, uma troca. E aí, um item importantíssimo no desenvolvimento, que é quando a criança atinge um nível de desenvolvimento de percepção de si mesma. Eu falo que é um dos marcos mais relevantes aí para o desenvolvimento. Vou fazer um paralelo. A criança no desenvolvimento neurotípico, e toda criança, o bebê nasce simbiótico, se compreendendo como extensão ainda da própria mãe. Ele não é no momento ali do parto que o bebê já tem a percepção ali de que ele é um ser no mundo. Ele nasce e ele, no campo de desenvolvimento psicológico primordial que ele está inserido ali, ele se percebe no mundo como extensão da própria mãe ainda. E ele vai recebendo ali todo o suporte, todo o cuidado da mãe, que vai o mantendo nesse nível de percepção psicológica. Porém, conforme ele vai crescendo e se desenvolvendo, ele vai percebendo que a mãe sai, a mãe volta. E que esse tempo que a mãe sai e volta começa a aumentar. E é justamente nessa ausência materna inicial que o bebê vai desenvolvendo a percepção de si mesmo no mundo. E o pai tem um papel importante nesse processo, porque, principalmente com as mamães aí super corujas, né, super protetoras, quanto mais essa mãe fica ali simbiótica com o filho, mais ela mantém ele nesse nível de percepção psicológica de que ele existe no mundo como extensão da própria mãe. E aí, se ele tem um pai ou uma outra figura que consegue fazer esse corte do cordão umbilical a nível psicológico e leva esse filho para o mundo, ele começa a perceber, pela ausência da mãe, que ele existe no mundo, ele começa a ter a percepção de si próprio. E é só a partir daí que ele vai adquirir outras competências a nível psicológico que vai proporcionar autonomia, que vai proporcionar intencionalidade, espontaneidade nessa criança. Então, eu falo que é fundamental essa percepção de si próprio. E aí, a partir daí, vem um outro campo de desenvolvimento importante, que é a capacidade de resolução de problemas. Né? E então, isso tanto para criança neurotípica como atípica, né, Rony? Exato, no geral. Porque, assim, como que eu vou resolver problemas sendo que eu sou um ser simbiótico com a minha mãe? A minha mãe resolve para mim os problemas. O bebê, ele gosta de usufruir. Ele não gosta, né, naturalmente, né, pelo campo de desenvolvimento, ele não gosta de fazer, de executar, de fazer por onde. Ele gosta de usufruir, de ter o deleite daquilo que é prazeroso. Mas nós estamos falando aí de crianças com 2, 3, 4, casos de crianças com 4, 5, 6 anos, 7 anos, que ainda estão simbióticas com a mãe, ainda estão com o cordão umbilical psicológico totalmente presos com a sua própria mãe. Aí essa criança, naturalmente, você vai perceber,
por mais que ela não tenha, observe isso, por mais que ela não tenha um comprometimento cognitivo, o cognitivo seja preservado, ou seja, essa criança compreenda as coisas e seja altamente capaz de executar as coisas, ela vai deixar de executar, deixar de fazer, porque psicologicamente ela está simbiotizada com a própria mãe. Então, eu já peguei um caso de um menino, por exemplo, nesse perfil de desenvolvimento que eu acabei de mencionar, que ele era alfabetizado, lia, escrevia, falava muito bem, ele tinha alguns maneirismos, né, característicos de TEA, era metódico, então, porém, para comer, a mãe tinha que pegar a colher e colocar a colher na boca. Ele não tinha nenhum comprometimento motor, ele não tinha nenhum comprometimento sensorial, ele não tinha nenhum comprometimento cognitivo. Ele tinha um déficit significativo a nível do campo psicológico. Ele era uma criança que a mãe tinha que entrar dentro da escola, permanecer na escola, mesmo já numa idade avançada. Então, percebam que o desenvolvimento psicológico é imprescindível e ele é determinante no prognóstico de desenvolvimento de uma pessoa com TEA. E, no geral, a minha visão analítica, né, a nível regional, a nível estadual, a nível até mesmo nacional, há uma grande lacuna na contribuição da psicologia para esse desenvolvimento psicológico. Por quê? É preciso fazer um trabalho muito bem feito com essa criança e é preciso fazer um trabalho muito bem feito com essa família. É isso que eu ia falar, da importância também da intervenção com a família, né? Com essa mãe para fazer esse corte, né? Eu acho que nem só no pós, né? Quando a criança nasceu, eu acho que essa preparação seria o ideal, e talvez aí a gente falando a nível Brasil, nível país mesmo, de que existisse esse aconselhamento já no período pré-concepção, né? Claro, existem muitos casos que enfim, são acidentes, mas eu digo assim, se você tem uma preparação, e aí você já está falando de meninas e meninos de 12, começar a preparar eles para a família desde pequeno, né? De entender, de fazer. Outro dia eu estava até conversando com a Jeane, quando a gente gravou nosso primeiro programa, que a gente estudou junto no Santa Marcelina. E, aliás, eu conheci até um outro rapaz que estudou no Santa Marcelina de Botucatu esses dias. Que legal. E a gente tinha aula de educação familiar dentro da escola. Era uma escola religiosa, né? Tem ali, enfim, os seus dramas ali dentro e tal. Mas a aula de educação familiar era uma aula muito importante para a gente. Obviamente, a gente, como criança, com 11, 12 anos, você não tem uma compreensão, mas você hoje, olhando para trás como adulto, que aquilo foi importante de certa forma, né? De você ir aprendendo um pouco sobre a vida, sobre a família, sobre o indivíduo. Era um pouco do que ela ensinava, né? A professora, pelo que eu me lembro, né? E agora, assim, o que você está dizendo também nessa questão do cordão umbilical, não necessariamente só com crianças com TEA, né? Mas com crianças neurotípicas também, né? Exato. Nós vemos, principalmente na contemporaneidade, aí, um estilo parental predominante, que é o estilo parental permissivo, né? Que os pais eles acabam compreendendo ali, seja por trabalhar o dia todo, seja pelas dificuldades de educar, de tolerar a demanda ali dos filhos, eles acabam permitindo que os filhos façam o que eles querem, né? Eles acabam não evoluindo, não aderindo regras, limites, e aí isso vai ficando cada vez mais desproporcional. E a criança, apesar de ela conseguir executar muita coisa, ela fica sempre codependente. E esse cordão umbilical psicológico, ela é também muito presente nas crianças com desenvolvimento neurotípico. Então, como você muito bem mencionou. Então, é por isso que eu falo que desenvolvimento infantil é isso que as pessoas precisam entender. Ele é universal. A base sempre será universal. Independente se a criança tem T21, tem o TEA ou um TOD, a base do desenvolvimento é universal. Por exemplo, a maior dificuldade, uma das maiores barreiras a serem transpostas aí no desenvolvimento infantil é a transposição do egocentrismo. Isso tanto no desenvolvimento universal, e isso fica cada vez mais desafiador nas crianças neurodivergentes. Por quê? Primeiro, eu preciso me perceber como sujeito, eu preciso interagir com o outro, e eu preciso validar o outro
para eu transpor o egocentrismo, entende? Agora, o que acontece no desenvolvimento universal também, né, fazendo uma crítica aí ao desenvolvimento universal, é que as crianças são a todo momento sempre correspondidas, nunca é lhe dados ali um contraponto, nunca é feito um contorno, as crianças não têm mais contato com o não, elas são privadas da frustração, elas não desenvolvem tolerância à frustração, elas não desenvolvem resiliência, elas não desenvolvem capacidade de resolução de problemas, e isso vai gerando prejuízo no desenvolvimento a nível comportamental. Eu recebo muita demanda de escolas de crianças com esse tipo de comportamento que os profissionais suspeitam ali de algum transtorno, inclusive o TEA. E aí eu consigo ir lá fazer uma leitura, uma análise, principalmente conversando com as famílias, de que, na verdade, não há nada no campo de transtorno. Há, na realidade, ali um estímulo do meio que essa criança está inserida que está prejudicando esse desenvolvimento. E o maior prejuízo para as crianças que não desenvolvem a transposição, né, do egocentrismo é não conseguir estabelecer empatia. Né? E a empatia, ela é fundamental para o desenvolvimento humano. Então, se eu, dentro da minha casa, não valido meu pai conversando com a minha mãe, ou então não valido que a minha mãe, tal horário, à noite, quer assistir uma novela, ou que o meu pai quer assistir um esporte, dando exemplos aqui, eu interrompo sempre a conversa, eu não permito que eles assistem o que eles querem. Se eu quero comer e é tudo no meu tempo, eu tenho esse alto poder de escolha, sou sempre correspondido, eu me mantenho nesse nicho do egocentrismo. Eu acho que o mundo gira ao meu redor. E Ó quem veio falar um oi aqui, ó. Olá. Olá. Tudo bem, Tutu? Olá. Gente, é assim, ele já veio participar com a gente. Desculpa, Rô. Não, tranquilo. E aí, gente, voltando à linha de raciocínio. Então, dependendo do estímulo que o pai e a mãe oferta ali para essa criança na interação e na responsividade das vivências, essa criança ela pode se manter a nível psicológico excessivamente egocêntrica. E as crianças neurodivergentes? Além da sintomatologia, elas também ficam muito presas no egocentrismo, né? E, na verdade, as pessoas acham que isso é 100% devido ao TEA, e, na verdade, não. Na verdade, você vai encontrar pessoas no TEA que são super empáticas, que desenvolveram, conseguiram transpor essa barreira, mas você vai encontrar muitas crianças, principalmente aí nível 2, nível 3 de suporte, mas isso é independente do nível de suporte, que elas são excessivamente egocêntricas. Então, a criança está com fome, ela tem que comer naquele exato momento, e isso não é porque é uma sintomatologia do TEA, isso é porque essa criança não conseguiu desenvolver a competência de tempo de espera, por exemplo. A questão de, eu preciso esperar, não é tudo que eu quero na hora que eu quero, mas se a convivência familiar proporciona esse tipo de percepção para a criança, ela vai continuar querendo a comida naquele exato momento. E se vocês se arrumaram para ir num restaurante, ela vai olhar para a comida e vai falar que não quer, porque ela quer ir comer um hot dog ali, por exemplo. Não importa se o pai quer muito, se o irmão quer muito, a irmã quer muito, se está o avô e a avó. Eu quero comer aquilo. Então, vocês têm que fazer aquilo que eu quero, porque eu estou presa no nicho do egocentrismo. Tá? Então, essa é uma barreira muito importante a ser superada aí no desenvolvimento. E isso a gente percebe na prática, as crianças com desenvolvimento neurotípicas estão muito presas no egocentrismo. O que isso compromete? Porque é natural, com 3, 4 anos. É a fase do egocentrismo. É quando a criança está lá na escola e não sabe dividir o brinquedo, não quer deixar o colega pegar, não quer deixar o irmão encostar naquilo que é dele. Isso é natural do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento humano. O que acontece é que as famílias, né, que vinham com um estilo parental diferente desse estilo permissivo, elas começavam a modelar ali que, vamos dividir um pouco você, um pouco amigo. Isso vai trazendo que noção? Noção do outro, de validação do outro. Então, com 6, 7 anos, as crianças já estavam tranquilamente
indo para a escola, dividindo, compartilhando. O que a gente percebe na prática é que crianças hoje, com 7, 8 anos, agindo como se ainda tivessem 4 anos, não querendo dividir, não querendo compartilhar e não conseguindo adquirir a competência da empatia. Talvez E até com fazendo filhos únicos também, né? Com filhos únicos, né? Que não tem Filhos irmãos. únicos, exato. E até fazendo um paralelo com a pergunta que o Vinícius tinha feito, né? Então, isso faz com que, querendo ou não, a intervenção psicológica tenha que acontecer, às vezes, até mais tempo do que era previsto, né? Na fase de adolescência, como que funciona? Na verdade, assim, Giane, se a criança recebeu o diagnóstico precoce, vamos trazer aqui para a realidade do Brasil hoje. O diagnóstico precoce hoje, na minha percepção, está ali entre 1 ano e meio, 2 anos. Há, sei lá, 5, 7 anos atrás, esse diagnóstico era com 6 anos, aqui no Brasil. Enquanto na França, eles diagnosticam bebês com 6, 8 meses de idade. Então, se você parar para analisar, uma diferença grande, mas há uma certa evolução no Brasil. Então, se essa criança recebe um diagnóstico precoce, recebe ali uma prescrição de tratamento, e tratamento, até a oportunidade de dizer, o tratamento do TEA não é só fazer 1 ou 2, 3 tipos de terapia e tomar um determinado medicamento alopático, né? Isso é uma visão ultrapassada. Hoje a gente sabe que o tratamento que promove um excelente prognóstico no TEA é terapia e tratamento biomédico, justamente pelas variáveis das sintomatologias. Então, as crianças têm problemas gastrointestinais, então tem que ir num nutricionista, tem que ir num biomédico, seletividade alimentar, e isso favorece um bom desenvolvimento nesses campos de desenvolvimento. Agora, a nível da psicologia, o que acontece é que essas crianças são direcionadas para terapia ocupacional, para fisioterapia, para fonoaudiologia, e quando elas vão para o campo da psicologia, eles acabam encontrando profissionais que atuam de uma maneira mais focada na mudança e na modulação de comportamentos. E tudo isso que nós conversamos, de desenvolvimento psíquico, de percepção de si próprio, intencionalidade, espontaneidade, capacidade de resolução de conflitos, autonomia, isso não é trabalhado da maneira como deveria ser trabalhado. Então, fica sempre lacunas a nível psicológico. Agora, é lógico que você vai encontrar crianças em diferentes partes do Brasil, por exemplo, como eu conheço, que desde muito cedo receberam o diagnóstico e receberam um tratamento biomédico, um tratamento terapêutico adequado, e dentro desse tratamento terapêutico adequado, um tratamento com um psicólogo que tem essa visão mais integrativa, que vai trabalhar esse todo, que vai se apropriar de várias abordagens ali da psicologia e vai colocar na prática, e isso vai, na verdade, desenvolver um desenvolvimento psicológico efetivo, que naturalmente, se essa criança for aí nível 2 de suporte, principalmente se for um nível 1 de suporte, quando ela chegar na adolescência, ela já tem total autonomia, inclusive, provavelmente essa criança já recebeu alta na psicologia, né? Ela vai se desenvolver efetivamente, principalmente com esse trabalho que é feito com a família, porque às vezes o profissional vai dar alta e a criança exige ali alguns suportes, mas a família já vai conseguir por si só dar conta de fornecer isso para esse adolescente ou para esse pré-adolescente. Agora, quando você atua no campo só da modificação comportamental, o que acontece? A criança ela consegue executar e fazer determinadas coisas, mas não quer dizer que isso seja 100% a nível de consciência. E outro campo de desenvolvimento importantíssimo, que nós não podemos deixar de falar, fazendo uma comparação de desenvolvimento universal e desenvolvimento neurodivergente, quando a criança está ali na fase, no desenvolvimento universal, 3 anos, vamos visualizar, e a criança com 3 anos, ela recebe suporte, né? Ela recebe 2 anos e meio, ela ainda recebe muito suporte, não tanto quanto era bebê, mas ela ainda recebe. E ela se habitua a isso. Só que devagarzinho, sutilmente, essa criança, principalmente com a percepção de si mesma, ela vai desejando fazer por si só. Ela vai querendo, ela sente o desejo de fazer determinadas coisas. É quando o pai e a mãe coruja
vai lá ajudar a colocar o short, a camiseta, e o filho vira e fala, não, mamãe, não, papai, eu sei, olha aqui que legal, eu sei colocar. E quando a criança recebe uma resposta validando isso para ela internaliza e ela continua nesse desejo progressivo de sempre fazer mais sozinho, que é quando os pais ficam de cabelo em pé. A criança já quer andar de bike, já quer andar de skate, a gente sabe que às vezes elas não têm totalmente a competência para isso, mas elas querem por si só. E se a gente for parar, o desafio, né? Alguém fazer uma pesquisa, se você for parar para analisar meticulosamente crianças no TEA ou com outro entrave no desenvolvimento, como paralisia cerebral, por exemplo, se você for parar para analisar esse fator do desenvolvimento psicológico, quando eles conseguem adquirir essa competência do desejo por fazer por si só, isso é muito tardio quando ocorre. Em muitos casos não ocorre. Então, mesmo que a criança tenha uma funcionalidade motora, cognitiva, linguística, ela deixa de fazer até mesmo porque ela não quer fazer, ela não tem esse desejo natural. E é isso que a psicologia, em parceria com as outras terapias, precisa provocar nas crianças com TEA, nas crianças neurodivergentes, nas crianças com deficiência, esse desejo de querer. Esse desejo de querer. Então, a criança não vê a hora de fazer 5 anos, porque ela sabe que quando ela fizer 5 anos, ela pode fazer coisas que ela não fazia com 4. E assim vai, com 6, com 7, até os adolescentes querem fazer 18 anos para poder dirigir. Tá? Se a gente parar para analisar as nossas crianças no TEA, eles não têm esse desejo. Boa parte. As que têm esse desejo, automaticamente você pode prever aí um excelente prognóstico no desenvolvimento. São aqueles que vão alfabetizar, são aqueles que, mesmo que não tenham altas habilidades, vão querer ir para uma faculdade, vão querer novos desafios. E a gente entende que é uma característica do TEA, sintomatológica, as crianças não querem um novo. Eles não querem um novo justamente por conta disso, porque eles não tiveram uma base psicológica, que foi dando uma crescente ali por etapas, que proporcionou isso a eles. Então, eles estão com uns 7, 8 anos, e eles não querem, por exemplo, fazer determinadas situações que eles são capazes e que são compatíveis ali com o desenvolvimento deles, porque eles não têm esse desejo. Aí vem, né, a terapia for time, que a gente falou lá do D, que é o desenvolvimento dessas funções emocionais, essas capacidades de funcionalidades emocionais. Ele vem para trabalhar em cima disso. O I do DIR é justamente conseguir visualizar a criança em suas diferenças individuais, suas especificidades individuais. Então, para eu atuar com qualquer criança, eu preciso ter esse mapeamento. E a base disso vai ser na relação, que é onde vem o for time, que é o coração do DIR, que é o tempo de chão, que é justamente no momento ali lúdico, prazeroso, que você vai se conectar, que você vai interagir e que você vai seguir a liderança da criança. Seguir a liderança da criança não quer dizer ser permissivo e fazer tudo que a criança quer. Seguir a liderança da criança, na verdade, é um ato inteligente de você estar querendo propor determinado objetivo para a criança e está levando, sei lá, você quer que a criança brinque e você está levando ali bola de basquete, mas a criança gosta de bola de tênis, por exemplo. Então, ao invés de eu levar a minha bola de basquete que eu quero ou que eu goste, eu vou levar aquilo que a criança gosta e, ao mesmo tempo, eu estou seguindo, então, a liderança dela, eu vou tentar fazer uma interação prazerosa e que nessa interação, nesse inteirinho dessa interação, eu consiga provocar e desafiá-la para que ela possa evoluir nos níveis de desenvolvimento dela. Então, seguir a liderança provocando o desenvolvimento. E isso é muito útil, porque tem pesquisas científicas, até resgatando e finalizando esse assunto que o Vinícius mencionou, além do Day for Time ter inúmeros artigos e publicações científicas que validam
o modelo e a abordagem, tem um que é muito curioso, que a profissional fez em várias terapias, conseguiu colocar aqueles aparelhos e medir durante as terapias for time, com toda essa perspectiva lúdica, prazerosa, interativas, seguindo a liderança da criança, a quantidade de neurônios que se multiplicavam durante a terapia em relação a outras terapias, que a criança ficava lá fazendo, repetindo 30, 40 vezes a mesma coisa, que não era do campo de interesse, que não fazia sentido e que, na verdade, causava um estresse para a criança, em relação ao for time fazendo isso, tudo pensado, tudo estruturado, né? Então, respondendo aí a questão da validação científica, recentemente teve uma recomendação da Associação Americana de Psiquiatria, recomendando e validando o DIR for time e o modelo CIRTS como novas possibilidades aí, terapêuticas com embasamento científico. Então, tem muita evidência científica, sim. Legal, hein? É muita informação para a gente, né, Diane? A gente fica ouvindo, às vezes fica Desculpa se besta. estiver falando muito aí. Fica besta. E, assim, eu queria muito saber, a gente até tem outras perguntas aqui, mas eu queria muito saber como é a questão do TEA em adultos, né? Então, porque hoje a gente tem visto uma boa parcela de pessoas que estão recebendo esse diagnóstico de TEA já na fase adulta, né? O que dá para fazer para recuperar o tempo perdido? Porque, obviamente, se você não diagnosticou lá atrás, até a gente falou no último episódio que a gente gravou muito sobre isso também, sobre as intervenções precoces, falamos um pouco aqui também. Como que essa pessoa na fase adulta consegue recuperar determinados traumas que ela teve de infância que passam a ser explicados pelo diagnóstico de um TEA? Olha, essa é uma pergunta extremamente relevante e provocadora, né? No sentido de que é desafiador conseguir responder ela efetivamente, mas a minha percepção, vou partilhar com vocês, muitas pessoas deixaram de receber um diagnóstico de TEA na sua infância, na sua adolescência. Porém, olha só que interessante, né? Curioso, isso que eu vou partilhar, a minha percepção. Justamente por elas não terem um diagnóstico, elas nunca receberam, talvez ali, um rótulo, elas nunca receberam um estigma. Elas podem ter recebido diferentes rótulos e estigmas, como, aquele fulano é mais estranho, aquele cara é mais quietão, aquela mulher, né, aquela jovem ali, ela é mais, né, detalhista, mas eles nunca receberam o peso negativo de um rótulo capacitista de TEA, né, ou de uma outra condição. E provavelmente na dinâmica familiar que eles estavam inseridos também, ninguém tinha esse olhar para eles. Então, digamos assim, vamos lá, vida que segue, vamos lá. Você tem esse jeito, mas tem que falar, tem que interagir, você tem essa dificuldade, mas você tem que ir lá, tem que trabalhar com isso, porque devido à necessidade. Então, por mais que eu não estou dizendo que isso, de maneira alguma, isentou essas pessoas de sofrimento psíquico. Pelo contrário, elas devem ter sofrido muito por conta disso, né? Por essa ausência de um diagnóstico que explicasse determinadas coisas, por que eu sou assim, por que eu sou diferente dos outros e tudo mais. Mas eu acredito que a ausência desse estigma capacitista, de alguma forma, favoreceu para que eles pudessem irem se superando aí, com muita dificuldade, considerando aí os diferentes níveis de acometimento também. É lógico que uma pessoa que hoje é adulta e que, digamos, hoje poderia ser considerada nível 2 de suporte, ela sofreu, assim, muito prejuízo. Nível 3 eu nem falo, porque há 40, 50 anos atrás, se uma criança era nível 3 de suporte, né, que hoje denominamos nível 3 de suporte, dificilmente ela passaria despercebida. Ela poderia não ter o diagnóstico de TEA, mas ela teria um outro diagnóstico, ela iria para alguma instituição, ela iria ser institucionalizada. Provavelmente, essas pessoas que estão aí, tem um caso recente de uma atriz, né, que está repercutindo bastante,
Letícia Sabatella, se não me Isso. engano. Diagnóstico com 52 anos. Vi hoje isso. Provavelmente ela pode ter tido ali ter sido um nível 1, talvez um nível 2 de suporte, que, por conta do estímulo ali do meio que ela estava inserida, pela ausência desse estigma capacitista, ela foi se desenvolvendo, fez a transição de nível 2 para nível 1, porque aí é quando você consegue realmente ali, nível 2 também, mas mais o nível 1, você consegue estudar, ir para uma faculdade, trabalhar e tudo mais, mesmo que você tenha suas particularidades, né? Tanto é que ela teve uma carreira aí exitosa, né? Nunca foi, agora muita gente vai entender, nunca foi uma pessoa de divulgar a vida pessoal, pelo que eu pude ver, né? Pelo que eu pude ver numa reportagem que eu vi sobre essa questão. Então, isso explica muita coisa para os fãs e explica muita coisa para ela, e é libertador, né? Já tem pessoas que, digamos assim, o diagnóstico vem, ajuda a entender algumas coisas, mas também não é aquele divisor de águas na vida da pessoa. Então, isso vai depender muito do nível de desenvolvimento que essa pessoa tinha na infância, como ela se desenvolveu, como ela encarou e superou. Tem o caso daquele ator Anthony Hopkins também, né, que descobriu já numa idade bem mais avançada. E ele mesmo relata que também o auxiliou muito. Então, esse diagnóstico ele vem como uma libertação para muitas pessoas. Agora, isso é algo novo, esse diagnóstico em adultos. Isso, na minha percepção, está sujeito a equívocos e a erros, tá? Esse diagnóstico tardio vai depender muito do profissional, porque todos os profissionais, seja da área da psicologia, da psiquiatria, da neurologia, estavam muito habituados a fazer o diagnóstico de TEA em crianças, tá? E aí, de repente, dos últimos anos para cá, vem uma crescente aí de diagnóstico em adultos. Esse diagnóstico, como ele é feito? Ele é diferente, obviamente, do que ele é feito em crianças. Quais são os critérios? Por quê? Se você hoje tem lá 30, 40 anos, e a gente sabe que há possibilidades de tudo hoje em dia, né? Uma pessoa que visualize algum ganho secundário, ou que tem uma má intenção em receber um diagnóstico de TEA. Ela vai estudar ali sobre a temática, ela vai elencar ali sintomatologias e ela pode conseguir, inclusive, convencer o profissional a dar um diagnóstico de TEA para ela. Diferente das próprio crianças. Relato, né? Na hora que você vai Pelo dar próprio um relato, né? ela relata sobre a infância dela, ela coloca ali elementos característicos de TEA, que ela não socializava, que ela era muito metódica e que ela seguiu assim na adolescência e é assim até hoje. Então, me preocupa um pouco isso. É um diagnóstico que ele pode ser forjado, o diagnóstico de TEA na fase adulta. Não tem a parte genética também? Você faz exames genéticos e tudo, aí seria uma confirmação um pouco mais científica, né? Seria uma complementação. O que acontece? Não necessariamente você pega uma criança com TEA e você faz um diagnóstico genético na mãe e no pai e sai ali alguma coisa. Entendi. Não obrigatoriamente, né? E, inclusive, você tem famílias aí que têm filhos, né? A mãe tem 4, a família tem 5 filhos, um tem TEA e outro não. Então, o fator hereditário, ele é relevante, predominante, mas ele não é tão generalista assim, dessa maneira. Há mesmo casos de irmãos gêmeos, né? Que um nasce com TEA e o outro não. É lógico que a probabilidade é muito maior quando a mãe tem gêmeos, concebe gêmeos, e recebe um diagnóstico de TEA, as chances aumentam muito mais do que naqueles que não são irmãos gêmeos. Entende? Então, o fator hereditariedade conta, o fator genético, mas a gente sabe que também não dá para fechar um diagnóstico de TEA só pela questão genética. Tanto é que o diagnóstico nas crianças, ele é predominantemente na análise clínica e observacional, né? Análise do profissional que tem experiência ali, que vai conseguir. E aí a criança com 2, 3, 4 anos, ela não tem, digamos, como não está nesse mundo doido dos adultos, né, de querer forjar um diagnóstico de TEA. Ela vai agir naturalmente. Agora, também
é importante as famílias terem uma visão crítica e tomarem cuidados com alguns profissionais que as famílias, né, fazem um esforço tremendo, pagam uma fortuna numa avaliação e o profissional mal olha, mal interage com a criança e através do relato ali da mãe ou porque não correspondeu ali uma mínima interação do profissional, já sai diagnosticando aquela criança com TEA. O diagnóstico ele tem que ser muito cauteloso. Você tem que fazer uma anamnese muito rica com a família. Uma coisa que muitos profissionais deixam de fazer, pedir relatório para a escola, porque às vezes a visão da família é uma, a visão que a escola tem é outra, e isso é importantíssimo para um diagnóstico ou para um descarte de diagnóstico. E muitos psiquiatras, muitos neuros acabam não contatando a escola que essa criança está inserida. Um bom analista ele vai pedir vídeos da infância da criança, desde na fase que era um bebê, ele vai analisar esses vídeos, vai analisar o relatório da escola, se já participa de alguma terapia, ele vai pedir o relatório de um terapeuta e ele vai fazer uma análise um a um ali com a criança. E às vezes é necessário 2 ou mais sessões. Por quê? Você vai pegar uma criança neurotípica que, dependendo do contexto, antes dela ir fazer uma avaliação pediátrica, por exemplo, nem uma avaliação de TEA, aconteceu N situações ali que ela que deixou ela hipoativa, hiporresponsiva, ela não está a fim de interagir, de compartilhar, ela não queria sair naquele dia, e ela vai para um lugar longe, que é cansativo, aí ela chega naquele lugar, tem que esperar, aí ela chega, o profissional fica conversando, olhando para a cara da mãe, e o profissional de repente resolve interagir e quer que aquela criança super interaja, seja super responsiva, e caso ela não responda efetivamente, mas essa criança aí está com suspeita de TEA, ou em muitos casos já faz um encaminhamento, em muitos casos já faz inclusive um diagnóstico, né? E aí trazendo para a questão da neurodivergência, a questão do TDAH, que acontece muito nas escolas. Toda criança que é mais ativa, que é mais, digamos assim, dinâmica, interativa, e que não siga ali o modelo tradicional da escola, de ficar o tempo todo sentado, escrevendo, e fazendo as atividades, os professores, por terem dificuldade no manejo com essa criança, e com o todo também, né, porque é sempre turma de 20, 30 crianças, eles acabam, assim, pressionando as famílias a irem para um profissional para essa criança ter um diagnóstico e tomar um medicamento, porque existe toda essa cultura no Brasil da medicalização de, digamos assim, silenciar a criança, que é muito ativa ou que faz muito barulho, e existe uma banalização no diagnóstico de TDAH. Isso também, diagnóstico gera dinheiro também, né? Exato. Alguém, né? Tem a questão da compra do remédio, pagamento de terapia, né? E uma série de outras coisas que o diagnóstico vai alimentar essa questão. Virou um comércio, né? Exatamente. Há uns 7 anos atrás, chegou a ter uma investigação muito forte que evidenciou que algumas prefeituras recebiam um valor a cada diagnóstico e os professores eram induzidos a solicitarem para as famílias levarem suas crianças a um neuro, a um psicólogo, para eles receberem um diagnóstico, principalmente do TDAH, e, consecutivamente, receberem o medicamento mais usual aí, que é a Ritalina. Então, há todo um mercado por trás do tratamento das pessoas neurodivergentes. Nós não podemos ser ingênuos quanto a isso, né? Então, assim, no caso das crianças com TEA, é óbvio que o psiquiatra, ele é o profissional competente, capaz para prescrever o medicamento ali. Agora, eu não acredito que exista uma receita de bolo. Se você recebe um diagnóstico de TEA e o profissional já prescreve lá risperidona ou qualquer outro medicamento, sem antes pedir para a família, vamos observar como ela interage, como ela responde ao tratamento, como ela fica, um próximo relatório da escola. Infelizmente, o que a gente vê hoje em dia é a criança tem TEA, receita de bolo, risperidona e um determinado tipo de terapia para essa criança. Por isso, a gente não vê, no geral, essa é a minha visão, no geral, tanto êxito no tratamento de crianças no TEA no Brasil. Quando a gente assiste uma série
por exemplo, aquela série Amor no Espectro, ou aquela série que tem também Atípico. Atypical, exato. E a gente vê aqueles jovens falando, interagindo, por mais que alguns ali manifestem ainda, né, algum comprometimento, alguma dificuldade, o que eu vejo como profissional ali é êxito no tratamento do desenvolvimento deles. E aí, quando você procura esses jovens no Brasil, eles são muito raros no Brasil, porque, no geral, você vai procurar, por exemplo, jovens como aqueles que estão na série, no Amor no Espectro, que tem entre 20, 30, 35 anos, vamos trazer aqui para Rio Preto. No geral, você vai encontrar eles institucionalizados, 30 e poucos anos institucionalizados, com muitas lacunas no desenvolvimento, infantilizados, totalmente dependentes, entende? É uma outra realidade. Eu acho que nós precisamos ter esse olhar crítico, e como eu falei, né, das nossas crianças, de ter o desejo de querer fazer o melhor e fazer o diferente. Nós precisamos mudar, porque como está hoje, nós não estamos conseguindo proporcionar isso. Meu desejo é que as crianças que recebam o diagnóstico agora, 2023, quando elas estiverem na adolescência e na fase adulta, elas possam ter alcançado o máximo de desenvolvimento que elas poderiam ter alcançado. E não ficar ali institucionalizada, fazendo, às vezes, uma carga horária excessiva de terapia, desnecessária, sem resultados, mas sempre ali institucionalizadas, fora da escola, fora da inclusão da escola regular, entende? Então, digamos que é uma análise crítica que nós devemos fazer e precisamos unir forças aí para mudar isso, porque, infelizmente, a realidade no Brasil está muito aquém. A realidade em São José do Rio Preto está muito aquém. Viu, Rony? A gente está já chegando ao finalzinho aqui. Queria agradecer bastante a sua participação e falar para a Jeane, das 82.700 perguntas que a gente tem para fazer, escolhe uma aí para a gente fazer ser a pergunta final. Né? Pode Eu ser já tenho ela aqui, ó. Já tem? Já tá, Aí ela já faz tá essa pergunta da final língua. para a gente encerrar. Vamos ter que marcar outro em breve, porque não deu para fazer a maioria das perguntas. Eu acho que uma coisa muito importante da gente abordar, e que eu sei que o Rony trabalha bastante com isso também, é da questão do apoio familiar, né? Principalmente quando a gente recebe esse diagnóstico, né? Quando a gente sempre fala da questão do luto do filho perfeito, né? Qual que é essa importância desse olhar para essa família, especialmente para essa mãe que normalmente está mais ativa no dia a dia, né? Dessa criança, né? A gente sabe dessa importância, mas ainda sabe que ainda é muito falho, né? Essa questão desse apoio familiar. Qual que é a sua visão sobre isso, Rony? Legal, importante essa pergunta, Giane. Hoje, uma mãe tem um filho com características de TEA, vai a uma avaliação, infelizmente, né, isso vai variar muito de profissional para profissional. Às vezes você vai no SUS, recebe um diagnóstico respeitoso, humanizado, e às vezes você está pagando, sei lá, 1.200 numa consulta particular, e o profissional vira para você e fala, seu filho tem TEA, não tem muitas possibilidades de desenvolvimento, ele vai precisar fazer tratamento a vida toda e próximo da lista, né? E a gente sabe o quão isso é impactante na vida de uma mãe e de um pai, receber um diagnóstico, ter ali, passar pelo luto, pela perda do filho perfeito, desejado, e o quão importante seria, na verdade, tanto na rede pública como na rede particular, que mesmo na rede particular a gente não vê isso, ter ali o profissional tá avaliando, tá percebendo que tá tendo todos os sinais ali do TEA, muito provavelmente ele vai fechar um diagnóstico, então eu sou um neuro, eu sou um psiquiatra, eu tenho na minha clínica um profissional da área da psicologia, que quando eu for dar o diagnóstico, ele vai complementar para acolher essa mãe, acolher essa família, dar esse suporte nesse momento tão delicado, tão importante, direcionar, porque eu acho que é muito falha a prescrição ser só para criança. Eu acho que toda família, quando recebe um diagnóstico de TEA, a mãe, o pai, deveria receber uma prescrição ali para fazer um acompanhamento terapêutico, né? E às vezes, alguns têm mais resistência que outros, mas muitos desejam tanto, mas como percebe que não foi nada orientado, nada direcionado, acabam internalizando de que é isso mesmo, as outras mães receberam e tipo, passaram por isso, e é assim que é mesmo, é essa a realidade, e cada um vai passar o luto à sua maneira. Normalmente,
aqui, fazendo justiça, as mulheres são muito mais fortes, né? Mas eu acho que a gente não tem que também romantizar, as mulheres são guerreiras e fortes. A gente tem sim que reconhecer que as mulheres, na prática, elas são muito mais fortes no sentido de vivenciar o luto, todas vivenciam o luto à sua maneira, mas a mulher, em relação ao pai e ao homem, ela, digamos assim, ela vai muito mais rápido, ela sai muito mais rápido desse luto, até porque ela percebe que se ela continuar muito tempo nesse luto, aquela criança, justamente que possivelmente dependendo da idade está simbiótica ali com ela está sofrendo também, ela está sentindo esse luto de alguma forma. E quando a mãe sai, começa a ir atrás de terapia e começa a ir atrás de consulta, essa criança ela vai crescendo, ela vai voltando junto, né? Mas essa mãe precisa ter um acolhimento, precisa ter uma escuta, precisa ter um cuidado. E, no geral, isso é muito falho, né? E durante o tratamento também, durante ao longo dos anos, né, aos 6 primeiros anos, depois até chegar à pré-adolescência, adolescência, é importantíssimo que essa mãe faça terapia. E é lógico que ela pode receber alta, é lógico que ela pode perceber que em determinado momento ela está muito bem e deixar de fazer. Não é uma coisa que ela tenha que ser dependente, mas ela precisa receber esse cuidado, porque nós precisamos cuidar de quem cuida. Há uma lacuna enorme também em relação aos profissionais que atendem essas crianças. Eles principalmente os profissionais institucionalizados, eles estão ali 6, 8 horas por dia atendendo diferentes crianças com diferentes demandas, muitas crianças com um quadro desafiador ali no desenvolvimento, eles têm que dar conta de fazer acontecer tudo, a todo tempo, e não tem ninguém cuidando. As instituições deveriam ter um olhar para esses profissionais também, isso é muito importante. Agora, o que me mobiliza muito, principalmente em relação às mães, são as mães que o filho tem um quadro do TEA, ou que seja de qualquer outra condição, excessivamente acentuado, ou seja, essa criança ela tem um comprometimento integrado a nível cognitivo, a nível linguístico de fala, motor, sensorial, e essa criança ela necessita de muito suporte, mesmo com muita terapia, com muito tratamento, ela evolui pouco, né? Ela evolui pouquíssimo em terapia. O que acontece? Essa mãe, muitas vezes, ela tem que parar tudo que ela faz na vida para conseguir cuidar, criar, educar esse filho. E a gente sabe o quão gostoso e prazeroso é cuidar e educar de um filho, mas a gente sabe que quando a gente tem um bebê, aquele bebê ele demanda muito, mas é ali no primeiro ano, segundo, terceiro ano. Depois ele vai se desenvolvendo, ele vai ganhando autonomia, né? Agora, quando você tem uma criança que te exige muito e sempre, a todo momento, 24 horas por dia, por 10, 15, 20, 25 anos, eu me sensibilizo muito com essas mães, e eu acho que essas mães elas estão aí ocultas, esquecidas na sociedade, sabe? Às vezes essas mães elas fazem de tudo, algumas trabalham, outras não têm como mesmo trabalhar, sabe? Os pais acabam assumindo mais esse lado do trabalho, de prover e tudo mais, e fica uma sobrecarga descomunal nos ombros e nas costas dessas mães, né? Essas mães, elas não têm ninguém para conversar, não tem ninguém para fazer terapia, elas perderam o círculo de amizade, elas não socializam mais. Eu falo que a criança com TEA muito acentuado, que tem esse déficit na socialização, os pais acabam tendo déficit na socialização também, naturalmente, quando não há evolução. Então, elas ficam esquecidas na sociedade. E nós precisamos muito olhar para essas mães e conseguir prover o cuidado, prover esse acolhimento, essa escuta para atenuar, que é uma grande discrepância aí que ocorre, infelizmente. E acontece muito de ser abandonada pelo pai, né? Pelo marido, que às vezes realmente não dá conta de lidar com isso, né? Muitos pais acabam separando, porque é muito mais fácil você pagar uma pensão do que você ser um pai presente, ativo e educar. Dá muito mais trabalho, né? E essas mães acabam ficando realmente abandonadas. E aí a
importância, inclusive, de fazer essa atuação com os pais logo de início também, né, Rony? Exato, é importantíssimo isso, né? Então, eu sou um terapeuta da IR for Time Informação e eu até hoje acabei tendo essa lacuna de não conseguir, desde o início, quando eu começo a atender uma criança, colocar os pais ali na terapia e fazer a terapia com os pais e dar mais base para os pais. E essa, às vezes, é a lacuna que muitos profissionais têm, no geral. E os profissionais acabam aderindo a uma postura, digamos, imatura, de ter uma percepção equivocada sobre os pais, no seguinte sentido: nossa, eu fiz de tudo com aquela criança, a criança super desenvolveu comigo, mas com o pai e com a mãe não faz nada, mas é porque essa mãe parece que não quer, esse pai está muito aquém, e acabam tendo esse olhar capacitista para a família, negativo, ao invés de buscar ali também se conectar com essa família, entender a dinâmica dessa família, passar ali, compartilhar com essa família possibilidades que são reais ali com a dinâmica da família. Muitos terapeutas passam uma série de orientações para as famílias que é totalmente impossível para a mãe colocar em prática com o filho. É uma mãe solo que tem outro filho e que tem que levar e buscar fazer 1000 tarefinhas que o terapeuta coloca ali para ela. E nem por isso ela é uma excelente mãe, ela é uma boa mãe. Agora, se eu sei que eu tenho uma mãe solo, ou se eu sei que eu estou numa família que tem outros filhos, eu preciso diminuir aquilo que eu vou proporcionar ali como um treino, uma tarefa para a família fazer. Eu preciso adaptar. A mãe tem um perfil, o pai tem outro. O que eu posso fazer com essa mãe? O que eu posso passar para esse pai? E trazer essa família junto. Esse é o grande desafio. Nós precisamos, primeiro, reconhecer isso. Segundo, agir para fazer isso acontecer. Agora, os profissionais que não têm essa visão, as instituições que não têm essa visão e que, pelo contrário, acabam falando mal da família, é muito mais fácil julgar e falar mal, achar um defeito na família, do que nós, enquanto profissionais, eu, enquanto profissional, falar: gente, reconheço, faço a minha culpa aqui, que tenho essa lacuna, eu preciso trazer mais vocês para participar, eu preciso orientar e compartilhar mais informações com vocês. É muito mais fácil eu apontar. Então, não, o movimento é o contrário. Eu assumo a minha responsabilidade, eu reconheço e eu quero fazer diferente. Por quê? O meu grande desejo, o que me move enquanto terapeuta, é conseguir impactar, proporcionar o desenvolvimento para essas crianças e, naturalmente, para as famílias. Uma melhor qualidade de interação de vida para as famílias. Exato. Olha, doutor não, né? Só Rony. Especializando aí, logo especializando, já pode chamar de doutor. Então, queria agradecer demais, foi excelente, né? A gente ouviu muita coisa que a gente não sabia, eu pelo menos não sabia. Espero que a gente possa ajudar muita gente que esteja assistindo aí, esteja passando por isso. Eu acho que essa questão da família é uma questão que a gente tem que voltar em outros episódios também, falar bastante disso, porque, enfim, nós dois passamos por isso. Eu imagino que você já tenha, como terapeuta, já tenha passado isso com muitas famílias também, a dificuldade que é para a família, desde a aceitação até todo o processo que pode durar 5, 7, 10 ou a vida inteira, né? É um processo que você nunca sabe se ele vai ter fim, né? Mas queria agradecer demais a sua presença aqui, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Provavelmente convidaremos novamente para a gente continuar esse papo aqui. E agradecer de novo, Jeane, para fazer sua saudação final aí. Obrigada mais uma vez, Rony, por ter aceitado o convite, por ter participado com a gente, esclarecendo aí questões aí tão importantes para as pessoas que vão assistir aqui conosco, viu? Obrigada mais uma vez. Eu agradeço, gente, o convite de vocês, fico muito feliz mesmo de poder partilhar e fico sempre à disposição, caso vocês precisem novamente. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estão nos assistindo e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até mais. Só lembrando que a produção, a apresentação Vinícius Ribeiro e Jeane Cavalli e a edição de vídeos é do Vitor Rocha. No último programa a gente esqueceu de dar os créditos para ele, mas não podemos esquecer. Então até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até mais.